Obrigado à Fundação Serra Henriques por este convite e também, naturalmente, ao município de Lisboa por se interessar por ouvir os académicos e os especialistas que têm pensado sobre estes territórios e sobre a Coroa Norte de Lisboa há já algum tempo. No meu caso, foi um exercício que lancei há 17 anos, em 2008, com os meus alunos de mestrado, num mestrado integrado da Universidade de Coimbra, e foi um exercício de um ano em que os alunos tiveram que simular a hipótese do aeroporto da Portela, o aeroporto Humberto Delgado, cessar a sua função e disponibilizar aquele território para que a cidade o pudesse absorver. Eu, como disse, sou professor na Universidade de Coimbra, vivo mais no norte do país, portanto a minha relação com Lisboa é mais intermitente, mas isso também pode ser interessante, porque um olhar à distância sobre uma realidade que os lisboetas vivem todos os dias pode, por vezes, contribuir para uma reflexão mais alargada. Bom, então eu ia propor fazer uma leitura desse território a partir de um PowerPoint, onde depois irei apresentar algumas sugestões, que são meramente sugestões, no fundo é uma reflexão que tenho vindo a fazer ao longo destes 17 anos sobre aquele território e que naturalmente as equipas poderão apreciar, adotar, criticar, desviar o percurso das minhas sugestões, o que quiserem. Portanto, no fundo é apenas a minha visão de fora, digamos assim, de um problema que eu acho que a cidade de Lisboa vai ter que enfrentar agora que foi decidida a construção do novo aeroporto em Alcochete. Bom, vou então partilhar o meu PowerPoint. Está-se a ver bem? Bom, então eu chamei esta minha pequena apresentação a Coroa Norte de Lisboa e a oportunidade da Portela. É porque realmente a relocalização do aeroporto e o esvaziamento, vamos chamar assim, daquele território, daquele enclave que é hoje o aeroporto, vai permitir repensar praticamente toda a Coroa Norte. Eu acho que a Coroa Norte precisa dessa âncora urbana com a cidade a sul para ela própria se requalificar e, portanto, a Portela é realmente, pode ser um projeto âncora dessa transformação. Mas eu iria começar, como fazem sempre os académicos, por fazer um bocadinho de história da cidade. Este é o plano, a planta geral de Lisboa que o Ressano Garcia propõe em 1903, com os seus planos das avenidas novas, e é muito interessante pensar como a cidade sempre quis deslocar-se para norte, ao longo da segunda metade do século XIX. Houve planos também para ocupar o Porto, a área portuária, mas rapidamente se decidiu que a cidade devia crescer para o seu interland agrícola, e o Ressano Garcia, desde muito cedo, pensa esta possibilidade de a urbanidade ser acompanhada de grandes espaços verdes que, no fundo, levam a cidade para norte e vão conduzindo essa transformação e essa expansão. E este plano para o Campo Grande parece muito interessante porque, na verdade, ele estava a pensar em cidade, mas estava a acompanhar esse crescimento urbano com a presença dos elementos verdes e da recomposição desse interland agrícola num interland florestal. Ora bem, com o tempo, a cidade vai mantendo algumas destas ideias, mas vai também obliterando algumas destas ideias. E naturalmente que a chegada do automóvel individual à sociedade portuguesa levou a que, em 1948, no plano diretor de urbanização de Lisboa, o Etienne de Groer começasse a pensar numa questão fundamental, que era, no fundo, quando se chega de norte, como é que se atravessa a cidade de poente para nascente ou de nascente para poente. E, portanto, começam a surgir aqui o esboço da segunda circular, passando a norte do Parque Florestal de Monsanto, que é também uma proposta da época, um grande pulmão verde da cidade, mas também a autoestrada para Cascais, a primeira autoestrada construída em Portugal. Portanto, esta ideia de que a cidade não pode crescer apenas de sul para norte, mas tem que também criar as suas conexões poente-nascente. Ora, isso vai naturalmente criar barreiras ao crescimento
que o Ressano Garcia tinha imaginado algumas décadas antes, e portanto começam a nascer aqui elementos viários que cortam essa relação sul-norte. É muito interessante ver o Campo Grande, como ele se mantém aqui como espaço verde e leva à ideia de que pode construir equipamentos desportivos a norte, onde está hoje o estádio de Alvalade, mas também esta ideia de um eixo que continua, no fundo, a lógica das avenidas novas para norte, um eixo arborizado, que, no fundo, continuava a desejar que a cidade crescesse acompanhada com o elemento vegetal. E, portanto, há ainda, digamos assim, uma consciência da importância dos boulevards como elementos de conexão entre partes da cidade. O último elemento que aparece aqui é o aeroporto, que está em construção nesta altura, ou já estava construído, e que é o grande enclave que vai realmente servir de tampão a uma possibilidade de crescimento nesta área mais apoente da cidade. Temos o bairro da Encarnação e outros bairros que são construídos durante o Estado Novo, que ajudam a compor o mosaico urbano, mas na verdade o aeroporto, a sua localização, vai criar ali um enclave na cidade. Bom, estas são imagens muito interessantes de como as pessoas podiam, na inauguração, usar a pista, e isto interessa-me, esta imagem, porque vou retomar esta ideia das pistas do aeroporto poderem ser espaços públicos e poderem ser convertidas em lugares de reunião e de cruzamento das pessoas. Em 67, no plano do Meyerheim, no plano diretor, já é clara a ideia de que estas vias, como a segunda circular, se tornaram em vias autoestradais, portanto vias também elas enclave, onde só se permite a circulação de veículos, e aparece aqui a mesma ideia de fazer a ligação sul-norte, mas já não através de um boulevard, mas também de um eixo viário pesado, um autoestradal, e que é hoje o eixo norte-sul, não é? O IP7. E que, na verdade, vem cortar esta coroa norte, vem circundar o aeroporto fica, no fundo, cercado destas vias, e vem, sobretudo, como eu dizia, cortar estes tecidos que estavam, no fundo, a nascer aqui a norte da cidade, que ficam extremamente fragmentados. Eles já eram fragmentados na sua origem, eram pequenos aldeamentos, e que continuam de uma maneira, transformam-se numa espécie de ilhas de construção, mas que não têm entre si, aparentemente, uma conexão. O único elemento que aparentemente as liga é esta nova via, mas que, na verdade, é um corte, não é uma via de ligação. E temos esta imagem também de 1967, onde já se vê como as duas pistas principais do aeroporto da Portela criam aqui um platô estranho, digamos assim, é um território muito, muito disperso, portanto é uma grande infraestrutura criada no meio do território, e vemos como esses tecidos à volta eram tecidos fragmentados, como eu dizia, e que continuaram a crescer, muito também alimentados pelas oportunidades económicas que o aeroporto trouxe, mas continuaram a crescer da mesma forma fragmentada que hoje conhecemos, e que, na verdade, leva a que este exercício se faça. Como é que podemos cozer tudo isto, não é? É a grande questão. O aeroporto da Portela tem, como eu disse, duas pistas principais, a pista 0321 e a pista 1735, e são coordenadas magnéticas utilizadas na aeronáutica, portanto os pilotos conhecem bem as pistas por estes números. Tem dois terminais, o terminal 1 e o terminal 2, e criam esta relação triangular, uma espécie de lambda, não é? Uma letra do alfabeto grego, que tem uma forma curiosa e que permite pensar um pouco qual será o papel destas pistas e se elas podem ter um papel urbano após a retirada da função aeroportuária deste espaço. Outra questão fundamental para perceber a relação do aeroporto com a cidade tem a ver com os corredores verdes, não é? Que é um tema já antigo, o Gonçalo Ribeiro Teles insistia muito nele. Hoje, finalmente, a Câmara Municipal de Lisboa leva a sério esta ideia de que é preciso
manter corredores verdes entre as várias áreas da cidade e que o espaço verde pode ser um conector, tal como o Rossano Garcia tinha imaginado no final do século XIX, e em torno do aeroporto há uma série de corredores verdes interessantes, mas eu chamava a atenção sobretudo para o 4 e para o 9. O 4 é aquilo que se chama o corredor verde central. Claro que não tem só espaços verdes, tem sobretudo grandes equipamentos urbanos que se podem juntar numa lógica de atravessamento urbano. E tem o 9, que é, no fundo, o corredor verde oriental, que aproveita o Val de Chelas, o Parque da Bela Vista, e que vem até cá abaixo ao Tejo. E porquê é que eu chamo a atenção para estes dois corredores verdes? Porque eu acho que pode haver aqui uma oportunidade, e é um desafio que eu lanço para este exercício, de conectar o antigo aeroporto e a nova oportunidade urbana que ele gera com estes dois corredores verdes, criando, lá está, uma relação ambiental mais sustentada entre o norte, a Coroa Norte e a cidade a sul. Como eu dizia, nestes dois corredores verdes existem uma série de equipamentos que podem servir de conectores urbanos. Estou a falar do estádio universitário, do próprio campus universitário, o Campo Grande, o Hospital Júlio de Matos, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Portanto, nesta parte dita corredor verde central, é possível, sobretudo, conectar uma série de espaços de equipamentos ou de instituições que podiam gerar esta conexão, ou então, ao longo do Val de Chelas, o Parque da Bela Vista, que permite também fazer a ligação ao Rio. Portanto, estamos a ver aqui uma oportunidade que se abre se o aeroporto da Portela puder entrar nesta equação. Outra questão importante também tem a ver com um tema que preocupa muito os lisboetas, que são as águas pluviais em momentos de cheia, ou seja, quando a cidade se inunda, e que, de alguma maneira, são também indicadores interessantes de que existem linhas de água, ou pelo menos existe a propensão de criar linhas de água que permitam, à volta deste território do aeroporto, e vemos aqui, aqui está mais aproximado, vemos aqui, no fundo, como, quando chove muito, estes vales, quer aqui nos Olivais, quer o Val de Chelas, quer mesmo o Vale Central da Avenida da República e da Avenida da Liberdade, transformam-se em grandes elementos de condução de água. E é por isso que está a ser feita a grande obra de drenagem urbana de Lisboa. Mas eu acho que também pode ser interessante que a água participe desta transformação da Coroa Norte e, portanto, porque não, com a saída do aeroporto, colocar algumas linhas de água visíveis e potenciar o seu valor paisagístico e ambiental. Bom, por último, o mapa de orientações climáticas, que nos fala, no fundo, sobre os locais que, lá está, permitem que a vegetação ou que a relação entre os recursos hídricos e os recursos vegetais se possam articular. E há ainda uma outra questão que tem a ver com a ventilação da cidade. Nós vemos aqui como o aeroporto da Portela é uma área de grande ventilação urbana, portanto, os ventos norte, imagino, e que permite, na relação com o Val de Chelas, fazer aqui, no fundo, um grande corredor de ventilação que pode ajudar a diminuir, por exemplo, as ilhas de calor na cidade, criando, portanto, um espaço público mais aprazível. Bom, eu estou, no fundo, a juntar aqui uma série de dados para partir para as sugestões que vou deixar, usando este mapa, sugestões que me parecem que podem permitir que reaproveitar o território do aeroporto, fazer cidade e criar, no fundo, uma âncora entre o lado nascente e o lado poente da cidade e também entre o lado norte e o lado sul da cidade. Bom, a primeira hipótese que eu coloco é o que fazer a estes territórios em torno das grandes pistas. Nós temos um desenvolvimento a poente, que é chamada Alta de Lisboa, que procura também criar uma série de eixos boulevard, numa tentativa de seguir a lógica que vinha dos planos das Avenidas Novas, e temos a poente, a cidade aeroporto, a cidade dos hotéis e da logística, junto com os bairros do Estado Novo. Portanto, temos aqui duas realidades muito distintas. E eu acho que o que seria interessante, num primeiro momento, era cozer, malhar a cidade, prolongar muitas dessas vias que já estão abertas dos dois lados do aeroporto,
fazendo, no fundo, criando quarteirões urbanos que podem, no fundo, rematar as frentes de ambos os lados da cidade. Eu não proponho nenhuma densidade, podem ser quarteirões de baixa densidade e baixa altura, ou alta densidade e baixa altura. Não sei, eu acho que isto depende muito de quem está a fazer a gestão, mas acho fundamental trazer a cidade até às duas pistas e criar duas frentes urbanas que, no fundo, ajudam também a comatar essa cidade desconexa que a Alta de Lisboa ainda não é e que a cidade do aeroporto do outro lado também não é. Eu chamo aqui malhar a cidade, que é um termo que eu vou buscar ao Nuno Portas. O Nuno Portas falava muito desta ideia de malhar a cidade, continuar a criar malhas que, no fundo, vem criar uma cicatriz urbana entre os dois lados do que é hoje o aeroporto da Portela e futuramente o que terá um grande espaço de oportunidade para a cidade. Bom, e depois, naturalmente, usar as pistas como boulevards. Voltar outra vez à ideia dos eixos verdes, que permitem a tal ventilação, permitem reduzir a ilha de calor, permitem as conexões urbanas usando o espaço público e, entre as duas pistas, criar aquilo que eu chamo de Parque Humberto Delgado, para manter um bocadinho a memória do aeroporto, mas poderá ter outro nome, mas eu penso que seria uma bela homenagem. E na interseção das duas pistas, por exemplo, colocar um equipamento, que é aquele círculo que ali está, um equipamento urbano que seja de referência para a cidade e que possa também servir de âncora para este lugar. Portanto, no fundo, estabelecer algumas continuidades entre os dois lados do atual aeroporto, através desta espécie de grandes avenidas verdes, que podem ter circulação pedonal e circulação automóvel, depende depois do estudo de tráfego que tiver que ser feito para cozer estes dois lados. Bom, o que é que eu acho que seria interessante? Era ligar estes dois corredores verdes, estes dois boulevards, estes dois, eu chamo as pistas boulevard, aos dois corredores já estabelecidos pela Câmara Municipal, o corredor central e o corredor oriental, passando por cima da segunda circular. Portanto, o aeroporto está a uma cota mais elevada em relação à cidade a sul e, portanto, é possível estender, através de uma laje artificial, estes espaços verdes sobre dois pontos da segunda circular. Aliás, é uma medida que eu acho que podia ser utilizada no resto do exercício sobre a segunda circular, haver momentos de atravessamento sobre a segunda circular e que não sejam só umas pontes pedonais, sejam mesmo plataformas verdes que atravessem por cima da segunda circular e permitam, no fundo, que as pessoas atravessem a segunda circular quase sem dar conta que ela está por baixo. Pronto, é uma hipótese que penso que outros grupos irão, com certeza, e outros consultores irão de alguma maneira sugerir, porque me parece quase óbvia, não é? E depois fazer com que esta ligação vá ao longo dos dois vales, o Vale Central e o Vale Oriental, ou o Vale de Chelas, até lá abaixo ao Rio. Portanto, isto permite, no fundo, que haja uma continuidade entre este terreno, esta oportunidade e o resto da cidade. Bom, e depois, naturalmente, introduzir o elemento água. Eu não sou especialista, não sou engenheiro hidráulico, mas parece-me possível aproveitar, lá está, estas linhas que existem de água, estamos num ponto alto da cidade, e fazer com que a água atravesse pelo menos um dos boulevards e que se prolongue através do Val de Chelas, criando, no tal espaço entre as duas pistas, uma grande lagoa, que é no fundo uma bacia de retenção de água, porque quando chove muito é necessário criar uma grande bacia de retenção e que podia tornar no Grande Lago de Lisboa, na Grande Lagoa de Lisboa. Mais uma vez lhe chamo Lagoa Humberto Delgado, mas poderá ter outro nome. Portanto, poderia ser um espaço aprazível, não sei bem o tamanho, eu aqui coloquei a maior que a própria DOCA da Expo 98, mas pode ter outra dimensão. Temos espaço, o espaço é generoso e permite essa localização de um grande elemento de água, de um grande espelho de água ativo, onde, por exemplo, é possível introduzir a avifauna e, portanto, criar o grande espaço de estar dos lisboetas em contraponto com o Parque Florestal no Monsanto, onde esta questão da água não é tão presente. Eu vou dar alguns exemplos agora, para terminar, de aeroportos que têm sido transformados, sobretudo este, acho que vou falar só sobre este, que me parece ser dos mais interessantes. O aeroporto de Berlim, o Tempelhof, que é um aeroporto da primeira metade do século XX, muito
depois utilizado durante o Terceiro Reich, portanto, durante o regime nazi, e foi muito conotado com esse período da história da Alemanha e da Europa, e que a partir de 2008 foi desativado pela construção do novo aeroporto. E houve um grande debate na cidade e a população quis que o aeroporto se mantivesse como espaço público. Ou pelo menos até agora é assim que está. Naturalmente, novos planos poderão surgir. E o que é muito interessante é ver como as pessoas se apropriaram quase informalmente deste espaço. As pistas do aeroporto são hoje grandes espaços de circulação. E por isso é que eu faço esta ligação à fotografia que vimos dos anos 40 em Lisboa. Ou seja, o aeroporto, praticamente sem fazer qualquer transformação das suas pistas, pode de repente tornar num espaço de oportunidade, de recreio, de lazer. E Berlim tem dado realmente um exemplo interessante ao mundo de que não temos sempre que urbanizar tudo quando de repente uma infraestrutura entra em obsolescência ou é deslocalizada, é possível aproveitar muitas das memórias dessa infraestrutura, e eu acho que as duas pistas estão na nossa memória, já todos aterramos, pelo menos na pista principal, e sabemos que, e sobretudo pensar que ali houve um aeroporto, e manter essa memória coletiva parece-me interessante. E hoje o Tempelhof é realmente um lugar de congregação da cidade, que me parece muito interessante e que pode ser um grande exemplo para Lisboa. Depois, em relação à chamada bacia de retenção, bom, há vários modelos de parque que têm bacias de retenção. Isto é um exemplo que está a ser construído em Guimarães, ou foi construído em Guimarães. Temos o Parque do Porto, o Parque da cidade, onde esta lagoa funciona muito como bacia de retenção também da água, um ar mais natural, ou, se quisermos ir mais longe, a Lagoa do Central Park, que é hoje também um lugar de referência para a cidade e que permite conviver naturalmente com o skyline da cidade atrás, que eu imagino que irá surgir naquelas duas frentes que eu proponho de remate nascente e poente, a nascente e a poente do aeroporto. Bom, e é basicamente esta a ideia que eu trago aqui, que é uma ideia que eu disse que surgiu muito do trabalho que fiz com os meus alunos há 18 anos, e tenho vindo a pensar nesta ideia de como este sistema lambda, como eu lhe chamo, que é no fundo duas realidades que se vão encontrar numa espécie de triângulo público, dois boulevards, uma lagoa, um parque, podem realmente levar-nos a sonhar com uma cidade diferente. Eu vou só colocar agora, para acabar, algumas imagens que os meus alunos produziram há 18 anos, o João Crisóstomo e o Carlos Azevedo. Aliás, são alunos que estão neste momento também a começar o seu doutoramento e, sobretudo, o João Crisóstomo é um aluno que está a pensar exatamente sobre a importância das infraestruturas urbanas. Portanto, qualquer coisa ficou desse exercício que ele desenvolveu há 18 anos, ou há 17 anos. Portanto, isto são algumas ideias de como esse boulevard se estende ao longo da cidade e permite, no interior das pistas, gerar espaços verdes ou hortas urbanas ou outros elementos. Como é possível criar espaços de equipamento, lazer, desporto, e introduzir, por exemplo, as energias renováveis, porque não? Temos imenso espaço onde estes elementos podem também servir como monumentos urbanos. Hoje as infraestruturas, eu costumo dizer isto aos meus alunos, as infraestruturas são os monumentos da cidade do século XXI, e as infraestruturas que estamos a construir para a sustentabilidade ambiental e urbana podem ser tratadas como monumentos da cidade. E também, imaginando que estamos aqui a olhar para a segunda circular, esta ideia que está já transmitida da possibilidade de atravessar por cima do grande eixo de atravessamento nascente, portanto, por cima da segunda circular, criar estes elementos de conexão norte-sul que permitem que o peão seja preponderante sobre o automóvel. Não estou a condenar as pessoas que viajam do automóvel a estarem dentro de túneis, mas eu acho que é possível pontualmente fazer estas ligações e dar primazia ao atravessamento pedonal da segunda circular sobre o automóvel. E pronto, era esta a proposta que eu trazia. Como digo, a Croa Norte vai beneficiar muito desta oportunidade que a Portela e a relocalização do aeroporto irá trazer à cidade, e eu espero
que estas ideias, que são só ideias e sugestões, possam ser trabalhadas e pensadas a partir deste muito interessante exercício da Croa Norte. Muito obrigado.